Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? E eles responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto amava. Mas alguns objetavam: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. E era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Respondeu Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Esse é um texto bíblico que gera um monte de interrogação na nossa vida, assim como nós temos diversas interrogações quando nós passamos por problemas. Não é assim quando a gente passa por problema? Por que eu estou passando por isso? Se Deus é amor, por que Deus está permitindo isso na minha vida? Se Deus me ama, eu ando nos caminhos dele, eu faço tudo aquilo que as Sagradas Escrituras me diz, por que Deus está permitindo isso na minha vida? Por que eu estou com problema no casamento? Por que eu estou com problema financeiro? Por que eu estou com dificuldade na minha vida? Por que eu estou com problema na saúde? Por que eu estou com dificuldade no meu trabalho? Ou por falta de trabalho, não consigo trabalho? Enfim, se Deus me ama, se importa comigo, por que a gente passa por problema? Na verdade, a nossa teoria humana é justamente essa. A gente pensa assim: se Deus é bom, se Deus tem poder, se Deus é maravilhoso, e eu amo, eu faço aquilo que Ele me manda que eu devo fazer, eu sou fiel às suas Sagradas Escrituras, então Deus tem que me tirar todos os problemas, eu tenho que viver uma vida tranquila. E na verdade não é assim que acontece. Quase sempre não é assim que acontece. Por quê? E aí vem uma pergunta: por que nós temos sempre pedras em nosso caminho? Pedras em nosso caminho às vezes atrapalha bastante, né? Eu lembro, uma certa vez eu estava numa passeata de moto, era bem jovem, e o que apareceu na minha frente? Uma pedra. Bati naquela pedra, perdi o controle da moto e fui para o chão. E quem já caiu de moto sabe que ralado de asfalto dói barbaridade, né? Por que a gente passa por situações na nossa vida que parece que a nossa vida virou uma pedreira só? A gente nunca vê as portas se abrindo, parece que as pedras vêm e se fecham contra nós. Jesus Cristo era amigo de uma família, e a única família que diz que Jesus Cristo era amigo deles: Maria, Marta e Lázaro. A Bíblia não conta sobre a história dessa família, se eles tinham pai e mãe, provavelmente não. E aqui existia uma situação social muito severa, que além de não ter pai e mãe, essas duas moças, Maria e Marta, elas eram sustentadas pelo irmão. Porque numa cultura judaica daquela época, o homem, ele poderia atingir a maioridade desde que ele tivesse o pai dele para sustentar a família. Exemplo, Jesus Cristo, ele atingiu a maioridade e ele saiu de casa para começar o seu ministério com 30 anos de idade. Porque, segundo a tradição cristã, a história, a Bíblia não fala sobre isso, José, marido de Maria, morreu muito cedo. Jesus ainda era muito jovem, então, como primogênito, cabia a ele a responsabilidade de cuidar, de sustentar a família. E ali, a história conta que essas duas mulheres, pelo contexto social, elas dependiam financeiramente de Lázaro. Além de não ter o pai para sustentar as moças, que era proibido trabalhar naquela época não podia fazer bolo e vender, aquela época a mulher não era enfermeira, aquela época a mulher não era profissional, aquela época a mulher era apenas dona de casa, né? Quem sustentava era o homem. E aí, a Bíblia conta a história desses 3 irmãos, sendo que um era homem. Além de não ter o pai, elas tinham o irmão que sustentava, e agora o irmão morre. Então se instala um problema social muito sério. Além de ter perdido um filho, o irmão, além de ter perdido o irmão, além do irmão que cuidava das irmãs, aquele que era agora o chefe da casa, o líder da casa, aquele que era o cabeça, agora substituindo o pai, elas não têm mais socorro espiritual, ou seja, socialmente falando, aquelas moças estavam perdidas. E aí,
ele fica doente. Quando Lázaro fica doente, vem a primeira pergunta: se Jesus era amigo pessoal e íntimo de Lázaro, e se existia uma pessoa que a Bíblia fala sobre ela, que a gente menos espera que ficasse doente, seria justamente Lázaro. Jesus Cristo curou o cego, Jesus Cristo curou a filha do exército, Jesus Cristo ele fez milagres, ele multiplicou os pães, ele poderia simplesmente dar uma ordem e falar: Lázaro, onde você estiver, fique curado. E ele não fez. Por quê? E aí, quando chega a notícia para Jesus de que Lázaro estava doente, Lázaro ainda estava vivo. Entra uma segunda pergunta: por que Jesus ainda demorou 4, 5 dias para ir até lá? Se você sabe que tem uma pessoa muito querida sua, muito amiga, muito próxima, que está doente para morrer, você vai largar tudo e vai visitá-lo. E mandaram um recado para Jesus o seguinte: Lázaro, teu amigo está doente para a morte. Parece que aparentemente Jesus Cristo ignora. Por que Jesus Cristo, segundo porquê? De cá ele não mandou dizer: Lázaro, fica curado onde você está, você é meu amigo, eu te amo, eu tenho um relacionamento especial com você, mais do que qualquer outra pessoa, e se eu curo outra pessoa, eu vou tirar essa pedra do seu caminho, eu vou curar você. E Jesus não cura. Demora, e quando Jesus vai visitar Lázaro, ele já estava morto e sepultado há 4 dias. Ou seja, estava comprovadamente falecido. Não tinha mais chance, não tinha mais jeito, não existia mais opção, não tinha mais como mexer os pauzinhos. Agora ele morreu. E Jesus chega diante daquela mulher, da irmã dele, e ela fala assim: Jesus, esquece, agora é tarde. O Senhor poderia ter curado de lá de onde o Senhor estava, o Senhor não curou. O Senhor poderia ter vindo visitá-lo e curá-lo aqui presencialmente, o Senhor não curou. Agora ele já morreu. E além da morte comprovada, existe uma pedra no caminho entre nós e eles, a pedra que sela, que fecha. E aí entra aquela questão que eu comecei falando. Sempre na nossa caminhada nós vamos ter uma pedra, né? Entre Jesus Cristo e Lázaro existia uma pedra. Na sua caminhada sempre vão existir pedras. Viu, Débora? Sempre vão existir pedras. Mas, voltamos à pergunta inicial. Se Deus me ama, por que Ele permite pedras no meu caminho? Não era melhor Deus mandar um querubim com uma retroescavadeira passar na estrada da nossa vida assim, limpando tudo? Era. Na nossa ótica era. É por isso que hoje eu quero falar sobre as pedras no caminho. Eu não sei se você tem pedras no seu caminho, eu imagino que sim. Porque se tem uma coisa que a gente tem, é pedra no caminho. Na nossa caminhada, seja caminhada espiritual, sempre vai se levantar pedras na sua caminhada espiritual, para te impedir de você amadurecer espiritualmente, para impedir que você cresça, desenvolva a sua espiritualidade. Sempre vão existir pedras no seu casamento, porque afinal de contas, o que o inimigo mais quer é destruir sua vida familiar, é destruir seu casamento. Ele começou a fazer isso com Adão e Eva, colocou conflito no casamento dele. Se você começa a estudar a história dos casais, das famílias, do período do Antigo Testamento, todos eles, a gente percebe que o inimigo entrou ali, colocou pedra na caminhada deles, e não tem coisa pior do que pedra na nossa caminhada matrimonial. Está sempre cheio de pedregulhos ali, é ruim andar em lugar que tem cheio de pedra. Talvez você que está aqui tenha pedras na sua saúde, tenha pedras na sua carreira, nos seus sonhos, naquilo que você almeja. Quais são as pedras do seu caminho? Todos nós temos ela. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Na sua caminhada, quando você encontra com pedras no caminho, o que você faz? Tem gente que para. Se eu estou caminhando rumo a uma vida profissional e eu encontrei uma pedra no caminho, eu paro, viro o foco, vou para cá. Tem gente que, quando encontra uma pedra na vida matrimonial, separa. Minha vida matrimonial, muita pedra, eu prefiro largar e vou começar outra caminhada com outra pessoa. Às vezes, tem pessoas que encontram tantas pedras no caminho que desistem da vida, então se matam, dão um tiro na cabeça, se enforcam, suicidam. O que você faz quando você encontra pedras no seu caminho? Versículo 39, eu quero enfatizar esse versículo, diz assim: então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta,
irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Isso me dá algumas lições que eu quero compartilhar com você. As pedras no nosso caminho servem em primeiro lugar para nos mostrar quem nós somos. Boa parte das vezes nós achamos que temos uma capacidade e às vezes Deus permite pedra no nosso caminho para mostrar quem realmente nós somos. A perspectiva de Lázaro agora era de alguém que estava morto, fétido, há 4 dias sepultado. Ou seja, não existia mais esperança na caminhada de Lázaro. Não existia mais perspectiva e expectativa na caminhada de Lázaro. Não existia mais nenhuma possibilidade que pudesse mudar a realidade de Lázaro. A irmã dele foi enfática: Senhor, já cheira mal. Isso nos dá uma lição. Quando Deus permite pedras no seu caminho, não é para que você desista da sua caminhada, mas é para que você entenda quem você é, a sua limitação e o quanto você depende de Deus. Porque nós, seres humanos, gostamos muito de nos sentir maiores do que nós normalmente somos ou fomos criados para ser. A nossa natureza, ela é de engrandecimento e às vezes Deus permite caminhada difícil para nos ensinar a depender dEle. Ao contrário do que muitos casais fazem, que quando encontram pedras na carreira, na caminhada conjugal, se separam, Deus permite pedra na nossa caminhada conjugal para nos ensinar a amar mais um ao outro, para nos ensinar a conversar mais, para nos ensinar a dialogar mais, para nos ensinar a confiar mais. Final de semana passado nós estávamos ali em Poços de Caldas, no encontro de casais, e no final da primeira palestra, um rapaz jovem, bem jovem, deve ter poucos anos de casado, ele se aproximou, falou no meu ouvido assim: pastor, tudo que acontece fora da minha casa, no meu trabalho e tal, eu devo realmente contar para minha esposa ou não? Eu falei: conta tudo, porque é melhor ela saber por você do que ficar sabendo pelos outros. Porque quando você não dialoga na sua vida conjugal, as pedras vão aumentando. E vão se tornando cada vez maiores. E quanto maior a pedra na sua vida conjugal, na sua vida familiar, pior vai ser a sua caminhada. Jesus Cristo não demorou fora de propósito para ir, não liberou a cura e não demorou para ir curar Lázaro porque ele não queria, não amava, não tinha sentimentos positivos com a família de Lázaro. Não, pelo contrário. Ele queria simplesmente mostrar para Maria e Marta que a fé que eles tinham estava baseada na amizade com Jesus, não numa fé sincera e verdadeira. Então ele diz assim: Marta, fica tranquila, porque se você ficar tranquila, você vai ver a glória de Deus. Quando nós, na nossa caminhada, não confiamos em Deus, então as pedras que aparecem são motivos para a nossa desistência. Nos aconselhamentos, a gente percebe que muitas pessoas fracassadas na vida poderiam ser pessoas vencedoras, grandes conquistadores, se não fosse o fato de desistirem diante das pedras que encontram no caminho. E aí, quando a gente olha para as possibilidades de Deus colocar pedras em nosso caminho, a gente entende que Deus faz isso por nós, por amor, e não porque Ele nos odeia. Não porque Ele não se importa conosco, mas é porque Ele nos ama. E porque Ele nos ama, Ele quer nos ensinar várias lições. E uma delas vai ser nos ensinar a ultrapassar as nossas pedras, quando Ele coloca em nosso caminho, porque afinal de contas, o próprio Jesus disse que nós não seremos provados além da nossa capacidade, além da nossa força. Então qualquer pedra que Deus coloque em seu caminho, vai te ensinar uma lição. Aprenda quem você é e quem Deus é. Confie em Deus. Certa vez, segundo a história, o construtor do navio Titanic, ele disse assim: olha, quando eles batizaram o Titanic, nem Deus pode afundar esse navio. Resultado, nós conhecemos a história. Na primeira viagem ele afundou por um iceberg.
John Lennon disse assim, olha, nem Jesus Cristo foi tão famoso quanto os Beatles. Morreu assassinado pelo seu próprio fã. Quando Deus coloca a pedra em nosso caminho, Ele coloca para nos ensinar quem nós somos. Quando Jesus Cristo chega diante de Maria e Marta, a esperança que existia era nenhuma. Essa era a pedra que estava no caminho delas. A esperança para Lázaro era nenhuma, já estava fétido, 4 dias de morto, sepultado em uma pedra, impedindo que ele saísse para fora. E Jesus vem e fala assim, o quê? Tira a pedra. Tira a pedra. Você só conhecerá a sua capacidade quando ela for provada nas adversidades. É interessante isso. Os grandes conquistadores não foram feitos nas conquistas, mas nos desafios que eles tiveram que ultrapassar para conquistar. Eu gosto sempre, já citei várias vezes, para vocês, a história de Thomas Alva Edison. Quando inventou a lâmpada incandescente, a primeira que acendeu. A gente olha assim e fala, poxa, o Dr. Thomas Edison inventou a lâmpada, bacana. Mas quantas noites sem dormir? Quantas ligas erradas? Quantos choques? Quantos prejuízos? Quantos momentos ele deixou de estar com a família almoçando para conseguir fazer aquela lâmpada funcionar? E hoje, a história nos fala, nos narra, os livros nos narram a história de um homem que inventou a lâmpada. Mas quando nós lemos profundamente a sua história, ela diz que ele errou 2.000 vezes. Na ótica de um jornalista que, ao entrevistá-lo, falou assim, Dr. Thomas, qual que é a sensação de errar 2.000 vezes? E ele disse assim, meu jovem, eu não errei 2.000 vezes, mas eu aprendi por 2.000 maneiras como não se faz uma lâmpada. Cada erro não era uma pedra no caminho para levar Thomas Edison à desistência, mas era apenas uma forma de mostrar para ele que aquele não era o jeito. Então, continua nesse caminho sem essa pedra. Então, na sua caminhada, Deus vai permitir pedras para provar você, e à medida que Deus prova você, Ele melhora você. Não é na bonança que nós aprendemos, é na adversidade que nós aprendemos. Não é na bonança que Deus nos melhora, é na adversidade. Quando é que a gente mais ora? Não é na enfermidade? Não é quando está tudo difícil na nossa vida? Aí a gente ora. A gente busca Deus. Quando é que a gente passa a perceber o valor da família? Não é quando a gente está próximo da perda? Os maiores sentimentos de demonstração de amor, de carinho, de devoção que eu já vi de um familiar para o outro, acredite, foram nos velórios que eu já participei. Então, é na adversidade que Deus vai melhorar você. Todas as vezes que Deus permitir pedra no seu caminho, não olhe para essa pedra como uma maldição, mas olhe como uma bênção. Porque Deus está melhorando a sua capacidade na adversidade. Para Maria e Marta, aquela pedra era um problema. Para Jesus, não. Era apenas um instrumento para desenvolver a fé delas naquilo que Cristo ia fazer na vida do seu irmão, que já estava morto há 4 dias. E essa passagem, já é de 4 dias, nos leva a uma segunda reflexão. As pedras nos ensinam novas estratégias. Maria e Marta, quando colocaram aquela pedra entre elas e Lázaro, falaram, acabou. Não muda mais, está selado, vai ser desse jeito daqui para frente e não tem mais solução. Será que não? Será que uma pedra no seu caminho significa o fim? Ou quando Deus joga uma pedra gigante no seu caminho, Ele está falando assim, enfrente ela. Mas aí para enfrentar as pedras do nosso caminho, em primeiro lugar, você precisa ter fé em Deus. Em segundo lugar, você precisa ter fé em você mesmo. E para você ter fé em você mesmo, você precisa desenvolver a sua autoestima. Porque o que você vai encontrar de pessoas no mundo para desestimular você, para falar que você não vai conseguir, para falar que você não tem capacidade, para falar que você não pode, para falar que você não é ninguém,
Para falar que se fosse outra pessoa, quem sabe até conseguiria, mas você não vai dar conta. Minha esposa esses dias me fez um teste. Comprei uma torneira, mas é uma torneira complicada, tem 2 mangueiras embaixo para colocar, um monte de arruela, um monte de trem. Quando eu olhei aquela torneira que chegou numa caixa assim, eu falei, meu Deus do céu. Pagar alguém, contratar alguém para colocar, né? Aí quando eu olhei a torneira assim, falei para ela, vou ver, chamar alguém para instalar. Falou assim, o marido da minha amiga instalou. Falei, não, vou instalar também, então. Não, deixa comigo. Né? Catei o telefone, liguei para o marido da minha amiga. Escuta, como é que é o negócio? Ele falou, não, eu estou viajando, mas segunda-feira eu estou instalando para o senhor. Falei, não, é questão de honra. Eu tenho que instalar a torneira. Falei, não, tranquilo. Faz assim, eu fui olhando, rapaz, aí não sabia se o trem enfiar por baixo, se enfiar por cima, e fui, instalei. Instalei, tirei uma foto, mandei para o amigo, marido da amiga. Falei, olha, dei conta. Falei, peraí, meu bem, tá bom? Ela, tá. Olhou por baixo e falou, mas tá pingando. Falei, não, vou dar um jeito agora, vou resolver. Resolvi. Rapaz, entre eu e minha mulher não vai ficar uma torneira de jeito nenhum. Às vezes, quando nós encontramos pedra no nosso caminho, o que nós fazemos? Desistimos. Maria e Marta já tinham desistido de Lázaro. Mesmo estando com Jesus ali, aquele que poderia ressuscitá-lo, o que elas disseram? Já tem 4 dias, Senhor. Melhor não mexer nessa pedra. Tem muitos de vocês aqui que carregam pedras na sacola de vocês. E levam essas pedras. Não, deixa a pedra aqui. Vou carregar ela. Essa é minha pedra. Essa é minha sina. Eu tenho que carregar isso aqui. Ninguém vai mudar. Ninguém pode tirar minha pedra. Essa é a minha pedra pessoal. É a minha pedra personalizada. Não é não. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus diz assim, lance sobre ele todo o seu fardo, porque ele cuida de você. Então por que ele permite a pedra? Para te ensinar que as adversidades que você vai encontrar na vida não deve ser motivo para você parar, desistir e jamais retroceder. De repente, ele está deixando uma pedra no seu caminho para você mudar a estratégia. O casal está com problema no casamento, é uma pedra no caminho, de repente Deus está ensinando para você que você precisa dialogar mais no casamento. A pedra no seu caminho é um problema financeiro, de repente Deus está te ensinando através dessa pedra a você economizar mais, administrar melhor as suas finanças. A pedra no seu caminho é profissional, está difícil você entrar no mercado de trabalho, de repente Deus está colocando essa pedra para te ensinar que você precisa fazer um outro curso, estratégia, mudar a carne, né? Não sei. Eu não sei quais são as pedras que você tem, mas uma coisa é fato, as pedras nos ensinam novas estratégias. E é isso que Deus quer para você. A Bíblia chama isso de novo estilo de vida. O apóstolo Paulo chama de mudança, de transformação. O apóstolo Paulo chama isso de você ter uma vida transformada. Uma vida diferente. Eu gosto muito que em Romanos o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos. A palavra transformação aqui, no grego, é a mesma palavra usada para metamorfose. Quer ser uma pessoa vencedora? Não tire as pedras do seu caminho, mas aprenda a enfrentá-las. Mudando a estratégia, mas parar, retroceder, mudar o rumo, não. Jesus estava ali, as mulheres falaram assim, vamos para casa tomar um café, porque a pedra está aqui entre nós e Lázaro e é impossível, já está fedendo. Jesus disse, não, é apenas uma pedra, tire essa pedra do caminho. E eu fico olhando para Jesus Cristo e pensando assim, Senhor, engraçado, se Jesus Cristo é Deus que abriu o mar vermelho, que sustentou Israel no deserto por 40 anos, se Jesus Cristo é o Filho de Deus e fez todos os sinais, milagres e prodígios e que nós conhecemos e reconhecemos no Novo Testamento, se ele iria ressuscitar Lázaro, que já estava morto há 4 dias, por que ele não
estalou os dedos e aquela pedra saiu. Não é mais fácil? Imagina, Jesus manda as pessoas que estão ali, tira aquela pedra. Eu imagino que será uma pedra grande, que era uma gruta. Quem sabe uma pedra de 2, 3, 4, 5 toneladas. Então era mais fácil para Jesus Cristo, né, de forma sobrenatural, ele fazer um sinal para aquela pedra vir voando, né, ficar do ladinho. Mas ele não faz isso. Ele diz assim, tira a pedra vocês. Sabe por quê? Porque o que Deus vai fazer é o que você não pode fazer. O que cabe a você fazer, Deus não vai fazer por você. Ele vai colocar pedra no seu caminho, ele vai até te ajudar, mas ele não vai tirar a pedra. Porque se ele tira a pedra, ele facilita a sua vida. Sabe por que as nossas crianças hoje sofrem tanto com gripe, doenças, viroses? Sabe por quê? Culpa nossa dos pais. Caiu uma coisinha no chão, comidinha, bolacha caiu no chão, não pode comer mais. Agora tem que contar 5 segundos. Não é assim? Criança não pode brincar na chuva. Não, vai ficar gripado. Não pode andar descalço. Não, vai ficar gripado. Rapaz, quem é da minha época aí que a gente brincava, vinha em casa, metia a mão dentro daquela lata de gordura assim, de aquelas margarina Primor, aquelas banhas assim com carne de porco frita, metia a mão naquela, aí saía comendo aquilo com a mão suja de terra e ficava terra para dentro, junto com micróbio, junto com bactéria, com tudo aqui, vinha para dentro. Essa geração que nasceu na década de 60, 80, não morre fácil não. Aquilo pode vir Zika 1, Zika 2, Zika 5, Zika elevado a 4, que não vai matar essa geração nossa. E olha que tem um profissional da área aqui, eu tenho até que cuidar que eu falo ali, porque ali é especialista. Hoje a criança não tem resistência. Por quê? Porque nós não deixamos. Quem é que brincou na chuva, quando chovia, quando era pequeno? Ó, tá vendo? Vocês não vão morrer fácil, não. Pode cair uma bomba nuclear aqui que vocês não morrem. A gente brincava aquela corredeira da água, a chuva não corre assim do lado. A gente brincava ali naquele negócio de barquinho, rapaz, e aqui aquela água vinha para a boca, e a gente engolia aquele trem. Os ralados. Furava o pé no prego, enferrujado, e aí ia para o hospital, tomava injeção e voltava a brincar de novo. A geração de hoje não tem resistência não, por quê? Porque nós não deixamos ter. As pedras no nosso caminho aumentam a nossa resistência. Resistência. A terceira lição que essa pedra que está entre Jesus e Lázaro nos dá é que as pedras nos ensinam a não desistir. Jesus diz assim, tire a pedra. Não volte para trás. Não desvie. Não desanime. Não desista. Tira a pedra. Agora, tirar a pedra vocês conseguem tirar. Jesus Cristo pode abrir uma porta de emprego para você, mas Ele não vai tirar a pedra que está na sua caminhada daqui até lá no emprego. Jesus Cristo pode te ajudar a abençoar o seu casamento, mas Ele não vai tirar a pedra que é a falta de diálogo entre você e a sua esposa. Não vai. Isso cabe a você. Tirar a pedra é a ordem que Ele dá. Quantas pedras são necessárias para te levar ao desânimo? Quantos de vocês que aqui estão que já pensaram em desanimar da vida, desanimar do casamento, porque tem pedra demais, desanimar da vida financeira, da vida espiritual, da sua carreira, porque tem pedra? Querida, eu vou falar uma coisa que eu não sei se vai te levar a mais desânimo ainda ou não, mas enquanto você tiver vida, enquanto você respirar, você vai encontrar pedra no seu caminho. Elas são importantes, elas são valiosas. Quando eles tiram aquela pedra ali, Jesus dá uma ordem e fala assim, Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai, ressuscitado. Jesus Cristo faz o milagre. Mas eu não consigo ver toda a ênfase dessa passagem no milagre da ressuscitação de Lázaro. O milagre que eu vejo aqui é Jesus Cristo mudando a postura da irmã de Lázaro e das pessoas que estavam ali. Mudando a postura de Maria e Marta diante de Deus. Mudando a postura de Maria e Marta diante delas mesmas. Como que vocês vão encarar o mundo se uma pedra é capaz de levar vocês ao desânimo? Elas chegam para Jesus e falam, Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes. A questão não é quando Jesus Cristo vê, a questão é até que ponto você vai ter capacidade para confiar, para acreditar. Até que ponto você vai ter capacidade para lutar.
Até que ponto você vai ter capacidade para não desistir, para não retroceder, para não voltar atrás? Então o que Jesus Cristo queria, com a sua recusa em curar Lázaro de onde ele estava, com a sua demora em visitar Lázaro e com a realidade de só ir até Lázaro depois de 4 dias de morto, não era ressuscitar Lázaro, isso era tranquilo, ele ia fazer isso. Mas era mudar a vida das pessoas que ali estavam, fazendo elas olhar para a vida de uma forma mais otimista, mesmo que tenham pedras no caminho. Então, meu conselho para você é, comece essa semana olhando para a sua pedra de forma positiva. Toda vez que você encontrar uma pedra no seu caminho, agradeça a Deus, porque é uma forma que Deus está te dando para melhorar você. E eu tenho certeza que você será uma pessoa muito melhor. Eu tenho certeza que a vida de Maria e Marta e dos judeus que estavam ali, quando viram essa situação, foi totalmente transformada. Não pela ressurreição de Lázaro, mas pela lição que eles aprenderam quando encontraram uma pedra no caminho deles. Amém? Vamos orar?